Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Roça, eu sou analista CNPIT, sou trader e sou criador do método Roça de Price Action e eu estou aqui para falar com você sobre o BIT, né? A gente vai fazer aqui semanalmente um recap do BIT, falar um pouquinho sobre o contrato futuro de Bitcoin que foi lançado na B3 no dia 17 de abril deste ano, né, de 2024. Já trazendo algumas coisas para vocês, algumas informações. Hoje, dia 26 do 4, né, nós estamos no dia de vencimento, né, deste contrato futuro, né, dia de vencimento do BIT. Aqui no próprio site da B3 a gente consegue consultar, né, que o vencimento do BIT é mensal e a data do vencimento é a última sexta-feira do mês de vencimento. Então hoje, dia 26 do 4, é a última sexta-feira do mês de abril, portanto a gente tem o vencimento do contrato de BIT. Tá? Trazendo para vocês um pouquinho aqui do gráfico, falando um pouquinho das características de movimento de preço, as características de volume, de liquidez, né? A gente viu um aumento no número de negócios, né? O número de contratos negociados do BIT tem aumentado gradualmente quando a gente olha para o gráfico de volume. Claro, esse aqui é um gráfico diário, como eu falei, a negociação do BIT começou no dia 17 desse mês, então nesse primeiro dia a gente teve aí aproximadamente 7,4 mil contratos negociados. E quando a gente olha os outros dias, tivemos dias aí já com bastante, comparado com o primeiro dia de negócio, né, já praticamente com o dobro de contratos negociados, que foi o dia 24 do 4, agora com 13,47 mil contratos negociados de BIT, tá? Esses contratos são o BITJ24, né? Era o contrato vigente até o dia de hoje, dia 26 do 4. Então, quando a gente olha para esse mercado aqui, ainda em termos de tempos gráficos maiores, a gente não tem muita coisa ainda interessante acontecendo em termos de movimento de preço, porque foram poucos dias ainda negociados. Se a gente olhar para um gráfico de 60 minutos, a gente já consegue encontrar algumas características de movimento que eu acho que são mais interessantes, né, aqui para a gente analisar no movimento do preço. Algumas questões importantes hoje por conta da virada de contrato, tá? Se a gente for olhar o BIT pelo FUT, né, pelo BitFUT aqui no Profit, a gente vai ver que este último dia aqui, principalmente em tempos gráficos menores, que é o dia de hoje, a gente tem muito buraco de negociação aqui, né? A gente tem muitos gaps de aberturas e fechamentos entre os candles desse gráfico, porque curiosamente, por hoje ser o dia do vencimento, o dia representado no BitFUT, aqui a partir da barra 1 do dia de hoje, é o contrato vigente, que é o BitK, né? Então, se a gente olhar o BitK 24, a gente tem exatamente o mesmo gráfico. E quando a gente olha em termos de volume de negócio, né, do que aconteceu no dia de hoje, para o dia de hoje a gente teve 680 negócios, 791 contratos negociados no contrato vigente, que é o BitK, né, o contrato que está entrando hoje. Se a gente for olhar para o BitJ24, que é o contrato que está vencendo hoje, a gente já teve muito mais negócios, né? Então a gente teve 5,93 mil contratos negociados no contrato que está com data do vencimento para hoje, dia 26 do 4, tá? Então tá mais interessante a gente olhar o contrato passado do que o BitFUT, que é vamos dizer assim, o contrato do Profit que agrega todos os contratos, o vigente e os passados, né? Mas quem quiser olhar pelo BitFUT, eu sugiro que pelo menos por enquanto olhe esse gráfico aqui sem o ajuste de virada de contratos, tá? Por quê? Porque quando a gente olha o gráfico ajustado, dessa forma aqui, né, onde a gente vê que o dia de hoje ele muda aqui comparado com os dias anteriores, né? Na verdade, o que está sendo ajustado são os dias anteriores e não o dia atual, né? Se eu desativar a virada de contrato aqui, o atalho Ctrl K no Profit, o que, que acontece? Parece que o dia de hoje sobe no gráfico, mas na verdade o que acontece é que os dias anteriores descem, né? Por que, que eu acho que é mais interessante a gente olhar sem o ajuste de virada de contratos? Porque se a gente olhar os preços negociados nos dias anteriores, né, do BitJ24, que é o contrato que está vencendo, a gente vê, por exemplo, aqui, ó, que dia 23, 22, a gente teve máximas lá na região do 60 e... Deixa eu dolarizar ele aqui, né, para ficar mais fácil de ver. Ó, dia 23, a gente teve uma máxima lá na região dos 67 mil dólares negociado, né, de máxima no dia 23. E quando a gente olha o gráfico ajustado, né, a gente tem uma máxima lá para a região dos 68, tá? Então o que que acontece? Olha lá, 68,142 máxima. Se eu desativar o ajuste de virada de contratos, a máxima vai para 67 mil aproximadamente. Eu acho mais interessante a gente, pelo menos por enquanto, olhar sem o ajuste de virada de contratos, porque essa máxima do dia 23 reflete
de uma maneira mais próxima o preço que foi negociado lá no Nasdaq Bitcoin Reference Price, que é o preço de referência desse nosso contrato futuro, tá? Então eu prefiro olhar dessa forma porque o preço fica mais próximo do preço que foi negociado no contrato de referência do BIT, beleza? Falando de gráfico, né? Falando um pouquinho para vocês aqui do Bitfoot, sem o ajuste de virada de contratos, né? Deixa eu ir aqui por um tempo gráfico menor, uns 60 minutos, porque no diário a gente ainda tem muito pouca coisa para olhar. E olhando aqui por um tempo um pouco menor, 60 minutos, 30 minutos, a gente já consegue encontrar algumas coisas mais interessantes em termos de desenvolvimento de preço, tá? A gente já consegue encontrar alguns padrões de price action, que é o que eu gosto de operar, de lateralidades, alguns padrões de desenvolvimento de tendências, né? O mercado testa acima de máximas de barras e volta a cair, que é um padrão que eu chamo, né, de canal de correções curtas e rasas. Depois esse padrão falhou de gerar uma nova impulsão. Aqui, se eu aproximar, a gente consegue ver um novo teste acima de máximas, que deixa sombra, uma tentativa de retomada testando abaixo de candles anteriores, que não conseguiu gerar uma nova impulsão. Então aqui a gente tem a falha do canal de correções curtas e rasas. O mercado faz uma invalidação da tendência de baixa, busca preços anteriores. Então eu estou achando bastante interessante aqui. Se a gente olhar até pelo BTJ24, que aí a gente vê esse último dia de hoje aqui, né, que é um dia com mais negócio do que o contrato atual, a gente consegue ver alguns movimentos de preço bastante interessantes com relação a desenvolvimento de movimento a padrões de price action. Claro, ainda a gente tem muito pouco dia de negócio, né? Como eu já falei, dia 17/4 foi o primeiro dia de negócios do BIT aqui na B3, mas parece ser um contrato bastante interessante em termos de movimento de preço, além de que, claro, é um contrato bastante volátil, né? Se a gente for olhar a amplitude dos dias, a gente tem amplitudes aqui bastante relevantes, né? De 3,5% num dia, a gente tem aqui de mínima a máxima no outro, algo lá na casa de 2,4%. Aqui a gente teve um outro dia que também teve uma variação bastante agressiva de 4,5% aproximadamente. É um contrato bastante volátil. Apesar da margem exigida para se negociar esse contrato ser apenas R$ 100, não é recomendável que a gente use R$ 100 para operar esse tipo de contrato, tá, pessoal? Porque é um contrato extremamente volátil. Então, R$ 100 muito provavelmente não vai dar conta da volatilidade desse ativo, tá? É um ativo naturalmente mais volátil, o mercado de cripto, a gente sabe, tem essa característica, e a gente ainda tem, né, algumas dificuldades com relação à liquidez, tá? Comparado com o começo do contrato, os primeiros dias negociados, com o que a gente tem hoje, a gente já vê um aumento, como já mostrei para vocês, um aumento de volume de negócios, né, contratos negociados, e por consequência também a gente começa a notar o book um pouquinho mais preenchido. Ainda muito pouco, níveis de preço com 1, 2 contratos apenas, alguns níveis de preço sem contratos. Né? Como a gente pode ver aqui, por exemplo, no preço atual, ó, eu coloquei para vocês aqui a linha de bid e de ask. Né? Se a gente ir aqui no Profit, clicar em cima dos candles e usar a opção de propriedades, a gente consegue colocar aqui, marcar nessa opção desenhar linhas de preço ask e bid. O que é isso? Né? É a linha onde eu tenho a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda no book. Né? Então, se eu olhar aqui, existe sim uma diferença, né, de melhor oferta de compra e de venda no book. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com ordens stops, com ordens a mercado, porque elas provavelmente vão ser executadas fora do preço ainda, tá? Mas, como já falei, comparado com o que a gente tinha no começo da semana, ou no começo do contrato, né, a gente já começa a ver o book um pouco mais preenchido em outros níveis de preço, coisa que no primeiro, segundo, terceiro dia eu não via com tanta frequência. Então, gradualmente, a gente vê o contrato ganhando um pouco mais de liquidez, a gente vê o contrato ganhando volume de negócio, a gente já vê alguma estrutura de movimento de preço que parece interessante, né? Se a gente olhar aqui, estou olhando ele agora sem estar dolarizado, né? A gente tem a região das mínimas anteriores, né, que foram violadas da lateralização, o mercado tomou tendência, desenvolveu aquele padrão que eu falei para vocês de canal de correção curta e rasa que foi violado depois desse movimento maior. Aí a gente tem então correção de tempos gráficos maiores, né? A gente tem correção aqui, se eu botar lá de volta para um gráfico de 60 minutos, né, que é o que está na tela, a gente vê correções para casa de 50%, que são
correções que eu também julgo bastante interessantes dentro do meu método para canais complexos. A gente vê que nos canais complexos, abaixo das mínimas, vem exaustão do movimento, ou seja, o mercado perde deslocamento no movimento do preço, que também é um padrão característico desse tipo de canal. Então tem uma série de questões interessantes aqui que a gente já pode notar no movimento do preço. Regiões de suporte bem interessantes também, regiões de resistência nas lateralizações. A gente já vê exaustões acima das máximas nos canais de correções complexas também, né? O mercado traz realização de lucro ou traz correção logo depois de superação de máximas anteriores, por ser uma região de exaustão em canal e não uma região de rompimento. Então, gradualmente, claro, a gente ainda tem poucos dias de contrato negociado, como eu falei, nos tempos gráficos maiores, né, diário, semanal, não faz nem muito sentido a gente analisar o desenvolvimento dos movimentos, mas nos tempos gráficos menores parece bastante interessante, né? 15 minutos aqui também a gente vê alguns padrões de lateralidade, a gente vê alguns padrões de tendência sendo desenvolvidos, aqui mais um canal curto e raso. Olhando pelos 5 minutos, a gente vê ao longo dos dias aqui padrões de mercado lateral, padrões de início de tendência, canais, coisas que aqui ó, um canal curto e raso, desenvolvimento, aqui já entra num canal complexo. Então a gente tem aqui algumas características interessantes em termos de desenvolvimento de preço. O que a gente pode esperar para os próximos dias, né? Olhando para o contexto geral, aqui nos tempos gráficos maiores, 60 minutos, me parece muito um canal de correções complexas, né? Me parece muito um mercado em uma tendência de baixa no gráfico de 60 minutos, mas uma tendência que já trouxe exaustão logo depois de ter perdido as mínimas das últimas impulsões aqui, né? Então, talvez correção para os próximos dias, e se essa correção for saudável, quem sabe um novo desenvolvimento da tendência. Mas, de novo, esse desenvolvimento de tendência não parece tão interessante em termos de composição de movimento, até porque quando a gente olha a correção da última impulsão, né, que foi esse movimentinho aqui, ó, não é uma correção tão interessante, a gente já tem que medir a correção do movimento inteiro aqui, então ainda não temos muita referência de preços mais longos, né, preços mais distantes, claro, tem essa mínima aqui do dia 17, mas a gente não tem muita referência ainda de movimentos maiores para poder contextualizar isso num gráfico diário, alguma coisa nesse sentido. Né, olhando para a composição do movimento, barras sobrepostas, barras de indefinição na maioria do tempo, barras boas sem continuidade, o que é um padrão de perna bastante típico de mercado lateral. Então, por enquanto, pelo que a gente tem aqui de desenvolvimento de preço no BIT, né, a gente tem um certo padrão nos tempos maiores aqui de comportamento lateral. Como eu falei, pouca informação ainda, pouco movimento para a gente ter uma análise um pouco mais concreta. Acho que aqui vale mais o entendimento do desenvolvimento da liquidez, né, do book, a questão da virada de contratos, né, que a gente tem um contrato novo que é o K24, que é negociado a partir de agora, com uma liquidez que eu achei bastante interessante ser menor do que o contrato que está vencendo, né, como já falei, 798 contratos negociados no contrato novo, comparado com 5,93 mil contratos negociados no J, que é o contrato que vence hoje no dia 23. Vamos acompanhar o desenvolvimento do BIT contrato K24, que é o contrato vigente agora, e vamos esperar mais alguns dias para ter um pouco mais de contexto nos tempos gráficos maiores para a gente poder entender melhor o desenvolvimento do preço do ponto de vista de price action. Mas em termos de desenvolvimento de volume, de estrutura do contrato, de volume de negócios, de liquidez, eu estou achando bastante interessante, principalmente quando a gente compara, né, com os primeiros dias de negócio. Eu acho que a gente já teve alguma evolução em termos de liquidez, principalmente, o que vai favorecer ainda mais para que a gente use esse contrato como um contrato interessante, né, para negociar até mesmo no day trade. Claro, o K24, como eu já comentei com vocês, cheio de buraco na virada do contrato, o J24, que é o contrato que venceu, um pouco mais interessante nos 5 minutos o desenvolvimento do preço, né? Então, de novo, aguardar mais um pouquinho para a gente ver se gradualmente esse mercado continua ganhando liquidez, continua ganhando volume, e eu acredito sim que é bastante provável que esse contrato acabe se tornando um contrato bastante interessante para a gente operar no day trade. De novo, né, tem as ressalvas com relação à volatilidade do ativo, que é um ativo naturalmente mais volátil, e a gente ainda tem alguma dificuldade com liquidez, como eu já comentei com vocês, principalmente com ordens a mercado e ordens stop, mas ao longo do tempo, possivelmente isso vai ser mitigado à medida que o mercado ganhar interesse nesse ativo. Tá certo? Então era isso por hoje, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.